Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo essas grandes mentes, empreendedores, gestores, participantes do mercado, essas pessoas que têm um tijolinho, podem trazer um insight para a sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos falar com o Alexandre Andrade, CEO da Swiss Capital. Vamos falar um pouquinho sobre real estate, agora com uma outra abordagem. Falamos de real estate na semana passada, falamos agora recentemente também, mas agora vamos falar com uma outra abordagem, alguém que está no meio desse processo, no meio dessa cadeia, ajudando a gente a identificar onde estão as oportunidades de seleção do imóvel e um tantinho mais de outras coisas, não é isso, Alexandre? Exatamente, Felipe. Bom, prazer estar com vocês aqui novamente, né, nesse bate-papo interessante para mudar um pouco esse mindset do mercado. Esse é o nosso foco. Então, com você, geralmente a gente pede Alex. Então, vou tomar essa liberdade. Com você, Alex, eu vou inverter um pouquinho a ordem. Geralmente a gente deixa a apresentação da empresa para o bloco final. Mas como você tem um negócio um pouquinho diferente, eu queria que você começasse pela apresentação. Conta para quem está assistindo a gente qual o lugar, o que faz a Swiss Capital. Então, Felipe, a Swiss Capital, ela tem assim, bom, primeiro, como que ela foi formada, né? Eu já estou no mercado imobiliário, principalmente loteadoras e incorporadoras, há mais de 20 anos. E eu comecei a perceber assim uma dor muito latente no mercado, né? A gente fala assim, da mesma forma que as pessoas tinham aquela dor latente em relação aos taxistas, por exemplo, e depois surgiu o Uber, nosso mercado também. Nesse mercado imobiliário, o pessoal começava a olhar e falar, pô, mas espera aí, eu não consigo captar recurso para o meu negócio, eu não consigo, por mais que eu tente, os fundos acabam não olhando o meu projeto, porque a gente entende que existem muitos critérios para isso. Então, o que eu pensei? Falei, pô, vou fazer da Swiss um Tinder para a construtora, né? Ou seja, a gente vai encontrar um formato onde a gente consiga olhar de forma exponencial, não de forma de escassez, mas com exponencial. Até nós temos o nosso PTM, que é o Propósito Transformador Massivo, onde a gente começa a olhar qualquer incorporador, qualquer terrenista. Agora mesmo, eu acabei de receber uma mensagem de um terrenista solicitando uma incorporadora para dar um match entre eles, e aí eles conseguirem levantar recursos. E por outro lado, a gente encontrar o melhor, o investidor que quer entrar numa incorporação, o investidor que quer comprar um imóvel na planta, ou um fundo de investimento, um fundo internacional, a crowdfunding, ou seja, então a gente criou aí basicamente uma Disneylândia para que esses dois públicos se encontrem no momento certo, e deu match. Eventualmente 3, né? Que é terrenista, incorporador e quem vai... E no fim das contas precisa de quem vai ter o dinheiro. E quando a gente fala que são dois players que acabam atuando, e dentro de um player pode ser aí definido o terrenista, o incorporador, o construtor, do outro lado você tem também do outro lado aquele cara que vai pôr dinheiro, mas ele quer colocar com segurança. Então a ideia nossa não é assim, apresentar projeto sem gerar uma segurança. Porque o importante é que os dois lados fiquem contentes. Um namoro não acontece, um casamento não acontece se não houver empatia e se não houver o mais importante, que é a segurança. E quando se fala em segurança, aonde entra aí a plataforma? Digo, o que já vai pronto para dentro do projeto? Então, quando o projeto é displayed ali, né, é mostrado na plataforma, ele já tem que ter alguns requisitos mínimos. Como é que é esse desenho para que todo mundo se conheça? Olha, a gente procurou nesse meio tempo entender o momento de cada um. Vamos lá, se a gente pegar uma incorporadora listada na Bolsa, nem sempre ela vai precisar do trabalho da Swiss Capital, a não ser para ela captar dinheiro ou ela levantar recursos para investir em construtoras menores. Mas assim, a gente sabe que nós temos 3 tipos de cliente que nós chamamos. Aquele cliente semente, né, que nós chamamos de cliente nível C. O cliente que já está um pouco mais desenvolvido, que é aquele cara que já tem ali uma incorporação, um registro de incorporação, uma certa experiência, que nós chamamos ele de cliente nível B. E o cliente nível A,
aquele que já tem recebíveis, já tem performance em algum projeto, já entregou vários empreendimentos. Só que existe um time para que as coisas aconteçam. Quando a gente encontra esse cliente, a gente fala, ó, a gente te aceita aqui. A gente não fala não para o nosso cliente. Todos os clientes são bem-vindos na plataforma. Para que eu coloque na plataforma, só que eu vou dizer para ele, olha, você vai ter um período de mentoria. Esse período de mentoria é para eu te preparar para te apresentar para a donzela. Eu te levar para o salão de beleza para depois você encontrar a futura namorada. E que basicamente são os investidores, né? Então, o que acontece? A gente traz para esse processo que nós chamamos alguns mentores jurídicos, mentores de marketing digital, mentores de venda, que vai auxiliar esse cliente no momento certo, para que quando ele realmente esteja preparado, eu apresente ele pro fundo. Isso pode demorar de 2 meses até 1 ano de trabalho em média. Então, assim, a gente tem os nossos critérios, mas a gente não fala não. A gente traz todo mundo para dentro. E aí, por exemplo, o terrenista ele vai apresentar o terreno, aí a incorporadora ela já leva o projeto que ela pretende subir ali, ou como onde chega essa fase de maturação? Olha, a gente tem um negócio que até o pessoal da assessoria até comentou, pô, a gente podia fazer uma matéria sobre isso, vou revelar para você aqui agora. Então, a primeira mão... A gente tem um negócio muito interessante que a gente criou. Sabe aquele custo por clique do Google, que você paga lá para anunciar no Google? A gente criou o CPA, que é o custo por ação. A nossa plataforma, o que acontece? Na hora que essa incorporadora ela entra na plataforma, ela paga alguns planos, né? A gente chama de plano ouro, plano prata e plano bronze. O que ela adquire? Ele adquire um pacote de CPAs, ou seja, adquire um pacotinho de custo por ações. Então, ele acompanha o tempo todo, toda a conversa que vai rolar. Quando você vai lá, por exemplo, se você é uma incorporadora, você quer conhecer um terrenista, e eu dou um match entre vocês, se você for lá dentro da plataforma e comentou, gostaria de ver isso, esse projeto, vale como uma ação. E vai tendo um contador que vai mostrando para esse incorporador as ações que estão sendo geradas. Geralmente o plano ouro, é aquele plano mais vitalício, ele consegue falar com esse incorporador e dar um match lá na frente sem ter que ele comprar um plano a mais. Mas por que eu estou falando isso? E realmente para responder sua pergunta. Eles se encontram, só que esse bate-papo que rola ali dentro, que às vezes envolve o jurídico da incorporadora, o jurídico do terrenista, envolve o nosso pessoal para fazer aquela mediação. Então, dentro da plataforma, que funciona basicamente como eu falo que é o LinkedIn, né? Ou seja, você consegue fazer bate-papo, mandar direct ali internamente. Dentro da plataforma, existe o momento certo de dar o match, que é o quê? Deles fecharem o negócio. Agora, isso não quer dizer que eles não vão ter um momento de reuniões, por exemplo. É possível, através da nossa plataforma, tem uma das ações que o cliente compra dentro da plataforma, que é, por exemplo, o Zoom, ele é já integrado à nossa plataforma. Então, as reuniões acontecem ali mesmo, tudo é fechado ali mesmo. Registro, a gravação... Tudo. Ou seja, todas as partes ficam felizes. Por quê? Às vezes tem corretor envolvido na história que leva uma comissão, às vezes tem um broker que precisa levar uma comissão, tem um jurídico. Então, a gente fez um negócio, um formato que não importa o momento de cada um, vai ocorrer negócio. Pode ser que vai levar algum tempo, mas vai acontecer. O que não existe muito, que a gente fala, olha, cravar um time. A não ser que seja assim, aquela incorporadora que você bate o olho, o projeto é legal, já tem muitos fundos batendo na porta, porque hoje, para você ter uma ideia, os fundos ligam pra gente. Felipe, é incrível. Os fundos vêm falar com a gente. Alex, passa projeto pra gente. Cara, mas você não aceita os projetos que eu te mando. Não, a gente vai criar um produto específico. Eu já estou percebendo que até o mercado está se adaptando a essa situação. Então, tudo isso que vem acontecendo, eu acho que é um pouco dessa disrupção que a gente está trazendo para o mercado. E você comentou a incorporadora contratar lá os planos ouro, prata, bronze. O modelo de negócio de vocês, quem aponta, digamos assim, quem está financiando, quem está colocando dinheiro, é sempre a ponta da incorporadora ou não? Como é isso? Tem um equilíbrio? Não. Sempre vai ter um terceiro investidor aí. Geralmente, assim, quando a incorporadora ela tem um nível, vamos falar assim, um pouco mais de lastro, geralmente a incorporadora ela se interessa pelo terrenista, tá? Eles fazem ali, eles dão um match entre eles ali.
Só que ela traz o quê? Traz um fundo junto, que vai já... Porque o fundo sabe que aquela incorporadora tem lastro, então o terrenista se beneficia por isso. Quando não existe essa incorporadora, a gente procura buscar investidor pessoa física que queira realmente correr o risco, junto com o terrenista. Ou, às vezes, é o terrenista que já tem a incorporadora, que também vem, mas essa incorporadora que ele escolheu para ser parceira não tem tanto laço no mercado. Eu vou trabalhar esse laço. Então, olha, são várias frentes. Eu não consigo dizer para você assim uma receita única. O que eu digo sempre, vem que ali a gente vai encontrar caminho. E como se desenha os possíveis matches? Como é que isso é inteligência humana ali olhando os deals e aí provocando o mercado? A própria plataforma ele vai distribuindo os push notifications para os cadastrados para receber. Como é que os matches são estimulados aí? Primeira coisa que a gente faz, a gente oferece sempre 7 dias freemium, né, que a gente fala na plataforma. Por quê? Até tem algumas incorporadoras e construtoras que falam, pô, mas 7 dias é muito pouco tempo. Não, era pouco tempo quando não tinha inteligência artificial. A gente usa o chat, nossa plataforma ela é plugada ao ChatGPT 4 Plus, que é o quê? Por exemplo, eu consigo chegar lá, se você for se você entrar hoje e falar com a Maria Eugênia, que é a nossa atendente virtual, nome da minha filha, inclusive. Se você for lá, Maria, seguinte, eu quero captar. Ela vai te fazer tipo 15 perguntas. Essas perguntas vão cair para um CRM. Dentro do CRM vai cair para dentro do nosso sistema e esse cara vai ter 7 dias freemium. Essas informações que ele preencheu é enviada para o ChatGPT 4 Plus. E ele dá uma análise de chances de captação que aquele cliente tem. A gente devolve isso na plataforma para o cliente depois de 7 dias, fala, amigão, a sua chance é essa. Tá? Então, às vezes, geralmente ele fica, pô, mas a minha chance é pequena. E ele mostra, é super legal, que eu não tenho aqui como te mostrar, mas o ChatGPT 4, de acordo com os dados, ele faz até um benchmark em relação à concorrência, de acordo com o CEP que aquele cliente preencheu. No momento, ele fala quem são os concorrentes locais e mostra quais são as chances. As chances. Geralmente, as chances desses caras, muitos desses menores, é buscar investidor pessoa física. Então, ele fala isso para nós, desse material é entregue para o cliente e a gente volta para esse cliente e fala, olha, amigão, o próximo passo aqui é você assinar um plano com a gente, seja ele ouro, prata ou bronze, e para que a gente consiga te dar um aprofundamento, porque a inteligência artificial já mostrou isso para nós. Ok. Conforme a gente vai, de acordo com as informações da inteligência artificial, a gente já consegue mostrar para esse cliente quais são os próximos passos. Então, por exemplo, o cara está com, digamos lá que está com baixa venda e quer aumentar as vendas, que é o que vai chamar investidor. A gente já coloca um mentor de marketing digital e vendas focado nisso. A gente tem um parceiro em Campinas muito boa. Inclusive a agência deles são focados 100% em venda de unidades na planta. Já trago esse parceiro para dar o match. Percebe que eu não tô colocando lá o pessoal da Rio Bravo, ou sei lá, qualquer outro parceiro que a gente tem aí de investimento para já falar. Eu procuro preservar esse cara aqui. Primeiro, esse cara tem que arrumar a casa. Então, esse match, tudo acontece de maneira digital. Vai chegar um momento ali que a gente vai mandar um push notification falando, amigão, é o seguinte, ó, o mentor de marketing digital quer conversar com você. Então, vai lá para a ferramenta e conversa com ele e vamos fazer um Zoom. E vai embora. Então, quase que um negócio vivo, ele se mantém assim cada dia. O legal é que eu consigo ver numa tela, às vezes eu estou andando no carro, estou vendo o pessoal conversar, falo, pô, tá acontecendo aquilo que eu tinha imaginado há 2 anos atrás. Maravilha, estamos batendo papo com o Alex aqui da Swiss Capital, falando sobre o mercado de real estate, falando sobre como surgem, como nascem esses projetos e como o passo atrás, de como essas pontas são ligadas antes de chegar, por exemplo, no seu fundo imobiliário. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com a Swiss Capital, com o Alex, falando sobre o mercado de real estate, como essas pontas
se ligam, como desenvolver essas pontes e, consequentemente, ajudar você, investidor, a pensar esse mercado de real estate dentro do seu portfólio, como ligar essas pontas, como aproveitar essas oportunidades, inclusive como encontrar boas oportunidades, avaliar essas oportunidades. Alex, a gente estava conversando aqui no intervalo, então eu vou trazer aqui para o ar, que é justamente como aparece aí o investidor pessoa física nesse jogo também. Porque muitas vezes o investidor pessoa física, ele vai ali via fundo imobiliário, ele vai ali via um produto que é bacana porque ele já é mais estruturado. Sim. Mas, por outro lado, ele deixa ali um pouquinho de alfa na mesa, né? E como é que o investidor pessoa física pode se aproveitar desse tipo de estrutura? Olha, a gente tem alguns investidores que já fazem parte da Swiss Capital, né? Investidores pessoas físicas que já investem no nosso negócio como startup. E surgiu a questão, pessoal, vamos agora participar do negócio do nosso cliente. Então, por exemplo, qualquer incorporador que está procurando a gente aí hoje, a gente fala, ó, quer ser um sócio? A Swiss pode ser seu sócio. Por que isso é legal? Porque se a Swiss ela dá a cara a tapa para participar de uma SPE, vou dar um exemplo, aqui no bairro da Liberdade, a gente entrou num projeto agora, que vai ser um estúdio. A gente está entrando na SPE, a gente vai aprovar junto com o cliente. Quando a gente tem esse controle, por isso que a gente parou. A gente demorou muito para falar com o investidor pessoa física, viu, Felipe? Essa que foi a grande verdade. Por quê? Eu tenho uma preocupação tão grande em ficar falando de projetos de terceiros para outros, sem você ter uma segurança. Complicado quando você é intermediário. A gente falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos entrar junto com os caras, vamos entrar junto com o cliente, vamos participar. Então a gente vai na prefeitura junto com ele, a gente vai desenvolver o projeto junto com ele. Com isso na mão, aí eu chamo o investidor. Aí eu falo para o investidor pessoa física, vem cá, participa desse projeto. Mas não é eu já oferecendo para ele, ó, investe 1 milhão. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Traz ele para o processo, fala, ó, tá vendo aqui, você vai acompanhar junto. Na hora que você sentir segurança, aí você entra. Por quê? Porque o período de uma incorporação ele é muito extenso. Leva de 3 a 4 anos para você entregar um prédio. Até mais, dependendo do momento. E existem algumas regrinhas. Por exemplo, você tem que ter o terreno, você tem que ter o projeto, você tem que ter o projeto aprovado na prefeitura. Depois que você tem o projeto aprovado, você desenvolve uma SPE. Feito a SPE, você parte para um registro de incorporação. Registro de incorporação, você tem um time para fazer pré-venda, pós-venda ou o lançamento. Então você tem todo um período que a gente fala que esse investidor não sabe que existe isso. Então você percebe que eu tenho que, além de eu apresentar uma oportunidade, eu tenho que dar educação para esse cara. E essa educação ele não encontrou lá na XP, não porque a XP está errado, nem isso. Não é essa questão. Outro business. É outro business. Porque o que acontece? Esse assessor lá da XP que orientava esse cara, ele não foi orientado a como analisar um projeto imobiliário. Então a gente procura analisar, ou seja, se for o caso, a gente tem que sentar com o assessor do cliente, o investidor, e mostrar para ele o caminho que vai ser percorrido. O que deixa as pessoas tranquilas é o cronograma, é o que vai acontecer lá na frente e o que está acontecendo nesse momento, de acordo com a legislação vigente. Ou seja, primeiro precisa trazer o investidor para o jogo, ele entender como se joga esse jogo, para depois aí pensar no fomento de investimento. Eu vejo algumas incorporadoras falando, vendendo, compre cotas de SCP, ganhe, sei lá, 3... Cara, eu não consigo enxergar isso de uma maneira saudável. Por quê? Porque eu entendo que, nossa, o buraco ele é bem mais embaixo, existe toda uma regra. Se você debruçar em cima da lei de 1994, que o Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, sancionou, se você pegar o artigo 32 da lei e você analisar, você pensa 2 vezes antes de você pensar em incorporar. E tem muita construtora que não sabe incorporar, sabia disso? Sim. Por quê? Porque existe uma lei que foi desenvolvida para isso, que às vezes um bom advogado da área que vai dar as coordenadas desse projeto. E aí é aí que está a segurança. Aí você tem
o amadurecimento, e tem um ponto aí também. E geralmente a construtora que já sabe, já está no jogo, está fazendo projetos recorrentes, ela já tem, como você comentou, o parceiro investidor, e aí ela tem menos dificuldade de levantar o capital. Quem tem mais dificuldade para levantar o capital, geralmente também está mais no começo no jogo. Sim. E aí você tem que amarrar, você tem mais orelhas ali para amarrar e casar todo mundo. Porque, veja só, essa reclamação que os pequenos fazem, eu não consigo investidor, não é que ele não consegue, ele não foi preparado, ninguém ouviu esse cara no momento falar, amigo, tudo... Mas é engraçado, o cara tem um terreno, ele acha que ele tem a melhor coisa do mundo. Realmente é um bom ativo, mas tem muito chão pela frente. E você falar isso para ele de uma maneira vulgar, direta, é complicado. Você pode até fazer com que o cara desista, ou você pode ser mal interpretado. Mas quando você mostra números, mostra caminhos, você fala é por aqui, é por ali, fica muito mais tranquilo para todos os lados. Aí o investidor vem. Felipe, tem investidor para tudo. Tem, cara. O que precisa hoje é qualificar, não só originar. Eu vejo muita originação, manda para o fundo devolve. Origina, manda para o fundo devolve. Faltava aquele elemento. Esse elemento que faltava chama Swiss Capital. Acho que esse é o nosso papel. É desenvolver, qualificar e apresentar isso para o mercado investidor. E em termos de geografia, onde estão mais concentrados os projetos? Como eles surgem em termos de localidade? E se tem se as localidades mais líquidas refletem ali na própria performance do projeto? Isso é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Vamos lá, agora eu me empolguei. Bom. Essa pergunta foi demais. Por quê? Eu participei de uma mentoria, aliás, eu fui convidado a ser mentor para um programa, um reality show que ia ter para incorporadoras. Não vou falar que emissora que não é o caso. Até eu acho que é uma boa ideia que vocês poderiam ter aqui. É um reality show de incorporadoras. E quando você fala de incorporação, existem algumas categorias na incorporação, por exemplo, loteadoras, construtoras, e dentro de construtoras você tem o residencial e você tem o vertical. E você tem o horizontal e o vertical, seria residencial. Também você tem outros voltados, por exemplo, na área indústria, mas não é muito nosso foco é mais residencial. O legal disso é o quê? Por que esse projeto não foi para frente? Esse reality show que eu participei como mentor. Não foi para frente por um motivo. Interior de São Paulo, por exemplo, dá muito lucro loteamento. Tem muito loteamento. Chega a dar 60% de lucro. Já em São Paulo, é incorporação para estúdio. É o caso da Vitacom, entre outros parceiros que a gente tem, que a Vitacom acho que está bem à frente disso. Aí você pega, por exemplo, sul de Minas, já é loteamento rural. Então, você começa a entender o seguinte, que a geografia, ela define o modelo ideal para você ter um empreendimento imobiliário. Então, quando você fala hoje de mercado imobiliário, na verdade, a gente fala que nós somos um mercado cauda longa, né? Por quê? Você tem ali o mercado imobiliário é o REIT, o mercado de imobiliário para incorporação seria o nicho, o cauda longa é você ter ali empreendimento imobiliário, loteamento, por região, por localidade. Você tem ali empreendimento imobiliário vertical, São Paulo capital. São Paulo capital, Porto Alegre, as capitais hoje estão, por exemplo, Campinas, por exemplo, cara, já está chovendo estúdio em Campinas. Por quê? Porque já entenderam que o modelo deu certo em São Paulo, vai dar certo em Campinas, é sempre assim. Então, essa questão da geografia é muito interessante isso que você falou, porque isso determina qual é a categoria de empreendimento que vai ser lançado naquela região. Isso é fantástico. Só que isso, a minha experiência conseguiu ver isso. Dificilmente o mercado vê isso. Imagina o investidor. Muito então, difícil. Existe essa preocupação. Por isso que a gente está sempre buscando...
Eu gosto de olhar o todo, mas trabalhar de forma nichada, porque cada um tem uma forma de ganhar dinheiro, tem uma linguagem específica. E nessa, a gente falou dos desenhos por região, do tipo de projeto que dá certo por região. Deixa eu aproveitar e perguntar um pouco dos próprios modelos de negócio que dão certo em cada região. Por exemplo, você tem o terrenista. Quanto o terrenista, e se esse modelo muda naturalmente, mas entra no risco do jogo. Então, eu vou entrar como terrenista, mas eu vou fazer por permuta. Eu vou esperar o imóvel ficar pronto para realizar. Eu vou entrar como terrenista, mas eu já quero amigos, mas cada um vai para o seu lado depois, né? Então, eu entrei com o meu terreno é lindo, maravilhoso, mas quem vai correr o risco se o projeto vai dar certo é você. Como esses modelos vão se tecendo dentro da estrutura? Ó, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender uma situação. Vamos lá. Aí vou pegar por região. Vamos pegar loteamentos no interior de São Paulo. Geralmente um loteamento ele nasce, por quê? Porque a família se desenvolveu com o passar do tempo. Os herdeiros, de certa forma, estão tomando a frente do negócio e ainda estão morando em sítio, estão morando ainda em chácaras, aquela coisa, né? Mas mais em sítios, né? Porque as glebas são maiores. E alguém lá desperta e fala, ó, a gente precisa garantir que esse patrimônio se desenvolva nos próximos 10 anos, digamos assim. De acordo com o grau de maturidade que esse terrenista tem, se pode ser um bom negócio para a incorporadora ou loteadora, ou pode ser um negócio muito ruim. Por quê? Primeiro que não são todos que estão preparados para aguentar 5 anos aí para poder colocar o dinheiro no bolso. Às vezes o pessoal está querendo desfazer logo. Segundo, não são todos que querem participar de permuta. Não são todos que querem vender. Então, assim, começa um processo complicado. Aí você tem um outro processo, que é o processo público. Que é o quê? Que é o seu relacionamento com o poder público para que aquilo seja aprovado rapidamente. Então, são vários elementos. Quando você tem vários elementos envolvidos nessa situação, você tem que tomar alguns cuidados. Mesmo que seja aceito, acontece do seguinte, o terrenista ele fica tão empolgado com o que ele vê, que realmente ele triplica o capital muitas vezes. Principalmente quando ele permuta. É melhor do que quando ele vende. Ele triplica o capital. Mas, tem um porém. Amanhã, quando essa incorporadora e loteadora ela lança esse projeto no mercado, o que esse terrenista faz? Ele sabe que ele tem uma lucratividade e ele tem uma parte em lotes. Ele vai e vende esses lotes mais baratos. Ele ferra com a venda total do incorporador. Então, assim, você tem que amarrar... Isso eu falo para qualquer negócio. Vamos dar um exemplo, capital São Paulo. O que vale dinheiro aqui hoje? Hoje são casas perto de... Vou dar um exemplo. Perto ali do metrô São Judas, da faculdade, né? Tem o metrô, tem o terminal de ônibus, você tem faculdade perto. Ali é excelente você comprar casas, derrubar casas e fazer estúdio. Cara, você vai colocar ali, você coloca no Airbnb, por exemplo, num pool de locação, cara, você faz muito dinheiro. Você chega a fazer 3, 4% ao mês, você como investidor. Então, todo mundo olhando isso. Mas, o terrenista, como que está amarrado isso? O dono do terreno. Muitas vezes o cara, ele quer cantar de galo. E isso dá muito problema. Eu já conversei com o pessoal da Cury, o pessoal da IU, tipo, incorporadoras de nível que gostam de comprar esse projeto, o pessoal acaba desistindo. Por essa questão aí do terrenista. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Encontrar o terrenista ideal faz parte do processo e é isso que a gente procura ajudar também. Vamos colocar aqui em números. Você comentou de muitas vezes o terrenista triplica ali o seu PL, o seu valor. Poxa, você tem ali 10 milhões em terreno, você foi comprando as casas, montou ali um terreno de 10 milhões a quadra. Aí você recebe ali, digamos, 100 estúdios um prédio de 300 estúdios vai receber 100 de 300 mil reais, certo? Então você triplicou o valor, você está com 30 milhões de VGV no bolso. Só que você tem um terço do projeto, né? Aí
A construtora faz todo aquele projeto bacana e coloca o vendedor, etc e tal, para vender aquele estúdio a 300 mil a unidade. Você, como TNista, tem um incentivo a fazer o quê? Não, peraí. Vou abrir mão logo, né? Eu quero me livrar disso. O valor está 300 mil no mercado, joga ali 1/3 do projeto a 200 mil, você dobrou ainda seu capital e acabou com a incorporadora. Acabou com a incorporadora. Exatamente. Acontece, já vi esse tipo de... Tem até algumas incorporadoras que não colocam mais ele na SPE, né? Que é a Sociedade Cota Participação Específica. Coloca numa SCP. Por quê? Porque esse cara não pode ser ostensivo. Tem que ser participante. E é uma briga jurídica que vale a pena brigar no início. Para não ter que brigar no final. E se brigar no final, sempre quem vai se ferrar numa dessa, não estou nem falando tanto a incorporadora, porque ela ainda consegue ter lucro. Mas o comprador do imóvel para morar mesmo lá, aquele cara lá no final que vai ter problema. Quem comprou pelos 300 e aí viu o preço amassado. Cara, eu já vi isso, eu já vi casos do cara fazer, do terrenista, o terrenista, ele foi naqueles sites de classificados e jogou lá, preço de banana. Cara, aí você quebra toda uma estrutura comercial, uma estrutura de marketing, então isso tem que ser muito bem amarrado. Vou falar uma coisa para você. Mercado de incorporação e loteamento não é para amadores. Amador não entra. Estamos batendo esse papo com o Alex aqui da Swiss Capital, falando sobre o mercado de real estate, quais são os elementos, como essas pontes se ligam e os bastidores desses projetos, para que você, investidor, aproveite, tenha seus insights a respeito de como esse tipo de produto pode conversar com a sua carteira, seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex da Swiss Capital, falando sobre o mercado de real estate, falando sobre os bastidores desse mercado, o que é bacana em cada região, o que se forma de mercado em cada região, como cada elemento desse mercado olha para ele, quais são as oportunidades. Então, a gente está dando esse overview do back desse mercado de incorporação. E agora, já comentou sobre também a própria estrutura das incorporadoras. Tem as grandes incorporadoras, tem os fundings, você tem incorporadoras menores que inclusive tem processos ali, você inclusive conseguiria gerar mais valor na própria consultoria dessa incorporadora. Como é que tem sido o desenvolvimento desse mercado? Então, eu dou aula numa pós-graduação para real estate também, e aí eu tenho visto muitos alunos chegarem de incorporadoras independentes. É o pessoal que às vezes o pessoal era de outro business, aí ele recebeu uma liquidez e falou, vou começar a incorporar, e começa com casa, daqui a pouco começa a subir os primeiros prédios. Como é que você que está lá que está olhando esse mercado inteiro pelos bastidores, está vendo essa evolução do mercado de incorporação? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a incorporação é para todos. Quem quiser incorporar, é só você seguir a legislação. Você não precisa ser um construtor. Você não precisa entender de cimento, de pedra, de areia. Não. Você pode incorporar desde que você consiga encontrar um terreno e assim por diante. E começa tudo por aí. Outra coisa que precisa entender no mercado é o seguinte. O que é mais interessante? Você ir sozinho ou você ir com pessoas que vai te dar capilaridade? Logicamente é muito mais vantajoso você ter pessoas que vai te dar essa capilaridade e esse apoio. É isso que a Swiss procura oferecer para esse cliente. Ele tem um bom projeto, às vezes ele até acha que é um bom projeto, mas não é tão assim. Ou a gente pode deixar melhor, pode dizer para ele que não é tão bom assim. Mas isso quer dizer... Isso cabe a uma mentoria, não é nenhuma consultoria. Está muito na moda essa questão de consultoria, mas eu acho o papel da mentoria tão importante como a consultoria. Então, a primeira coisa é que a Swiss oferece essa mentoria, que ele paga para entrar para receber essa mentoria. Ponto, que é aquele CPA que eu te expliquei.
dentro de uma possível consultoria, que são trabalhos específicos, a gente também consegue auxiliá-lo através dos nossos parceiros, que são mentores, que acabam se tornando consultores. Ou seja, não tem como mais ele dizer para o mercado que ele não tem oportunidade. Ele tem. É que muitas vezes, como você falou, ele vem de outro segmento, ele entende a incorporação, mas ele não entende do beabá do dia a dia, como funciona. Porque a incorporação, principalmente nesses, igual que você comentou sobre TCC ou trabalhos feitos em faculdade, a gente procura dizer para os nossos clientes que ele tem que olhar aos olhos da incorporação. Aí envolve a engenharia e a viabilidade técnica daquilo. Só que ele tem que olhar aos olhos da contabilidade, se a conta realmente se fecha a conta. E aos olhos do marketing, que eu acho que é onde o pessoal mais peca, viu, Felipe? Só peca muito no marketing. O pessoal quer lançar projetos, até bom, você pode até falar para os seus alunos isso. Vou te ajudar nesse sentido. Você pode falar para eles o seguinte, falar, amigão, vocês querem incorporar, mas pense numa coisa. Quando você buscar investidor, você vai perceber que você vai ter dificuldade de captar, muitas vezes, porque você está querendo apresentar o material de marketing. O mesmo material de marketing que você está mostrando para a pessoa que vai comprar a unidade, você quer convencer o investidor. E, na verdade, são materiais diferentes. Porque o investidor que investe, por mais que ele é leigo um pouco nessa questão do mercado imobiliário, mas ele quer ver um business plan. Ele quer ver números claros. Ele não quer ver uma fotinha bonita. Eu não quero ver que a fotinha bonita é Siemens. Exatamente. A fotinha bonita é porque aquele cara... porque existe um mito no mercado brasileiro, principalmente. Eu não tenho sonho de casa própria. Eu quero ter milhões de casas para eu alugar. Eu acho ativo. Eu penso assim. Mas existe essa questão da casa própria. E muitas vezes o incorporador tem essa visão. Então ele quer ofertar para o investidor um sonho. Cara, o investidor não está interessado em sonho. O investidor está interessado em ganhar dinheiro. Então a visão é diferente. Então, eu sempre falo isso. Por exemplo, eu até faço uma brincadeira aqui. Você vê muito profissional de veterinário, por exemplo, seja qual função, qual profissão, que ninguém ensina marketing para o cara. Não ensina como realmente o cara montar a clínica dele. Você ensina ele a ser o quê? Veterinário. Não ensina ele a vender a veterinária. Então, eu acho que isso daí falta um pouco dentro desse mercado. Principalmente porque esse mercado, muitas vezes, ele vem assim, igual você falou. O cara pega a legislação, ela nua e crua, e quer aplicar. E na hora de buscar investidor, ele não consegue. E sem investidor, é difícil o cara tocar o primeiro projeto. Você tem O banco não vai te dar dinheiro assim, não. No primeiro projeto. De jeito... Vai. De jeito nenhum. Não, e você comentou bem que onde você vai atacar para conquistar um e outro público é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você não quer... quando você vai vender para o cliente, o que faz brilhar o olho do sujeito que vai comprar a casa é onde você gastou. E para o investidor é onde você economizou. Exato. Exato. Então, para quem está vendendo a casa, vai falar, olha só que esse acabamento de primeira linha, olha só essa localização aqui perto disso e daquilo. Isso. Olha como... Para o investidor, você vai falar, olha como dessa localização eu peguei o terreno mais barato, olha como eu economizei aqui na madeira. E tem um detalhe. O investidor, ele vai no nosso site, entra lá no swisscapitalinvest.com.br, vai lá na nossa plataforma, tem lá 40,3 bi em VGV, mais ou menos quase 900 SPS, 900 empreendimentos. Ele bate o olho nisso e fala, cara, aqui tem como eu investir. É um bom negócio, eu vou procurar esses caras e por isso que a gente está tendo muitos investidores buscando bastante esse tipo de parceria. Mas se eu não souber entregar essa informação do jeito que ele quer receber, não vai acontecer nada. Então, só que antes você entende que eu tenho que mudar a cabeça do incorporador, mudar a cabeça no sentido de educá-lo para que eu consiga levar. Então isso leva tempo e sempre quando leva tempo leva dinheiro, tem recurso, ele acaba tendo que investir antes. Às vezes tem aquela questão, né? O pessoal fala, nossa, mas aí vocês estão cobrando uma taxa para entrar no projeto de vocês, a gente só trabalha no Success Fee. Eu falei, olha,
A gente cobra porque aqui a gente mostra o que a gente está fazendo. A maioria por aí fala que vai trabalhar a troco de FII. E não trabalha. Mas não mostra. Não trabalha. Se der certo, vai. Se não deu, entendeu? A gente não. A gente mostra em tempo real. Ele está acompanhando aquilo ali. Olha, está sendo assim, está sendo assado, está tendo esse retorno. E é isso daí que dá a transparência que o investidor quer lá na ponta. E falar a linguagem dele. O mercado que opera via corretagem, a gente fala aqui, às vezes, de boutique de M&A. Cara, o jogo é muito complicado. Às vezes você fala assim, eu só pago no sucesso. Tudo bem, mas também não tem sucesso. Não tem sucesso. Não ajuda muito. E o que vocês conseguem capturar e organizar em termos de dados? Então você consegue ver como é que os projetos, quantos por cento dos projetos viraram por região, como eventualmente lá na ponta o que o camarada conseguiu vender depois ou não. O que vocês conseguem organizar de dados aí para mostrar também para quem entra na plataforma? Primeiro assim, a gente sempre orienta, não é uma exigência, o cliente contratar uma pesquisa de mercado. Não é pedir para a imobiliária ver, não contratar uma pesquisa, meu instituto que vai lá e faça uma análise desse potencial de venda, né? Que é o mais importante de tudo. Depois com isso na mão, a gente realmente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue informar para o mercado, por exemplo, quais são as incorporadoras dentro do nosso mundo de 800 e quase 900 SPS, são empreendimentos, quantos estão abaixo de 50% em obra, quantos estão acima de 20% em venda. Um dado bem interessante que a gente coloca, quantos por cento já possui registro de incorporação? Porque o registro de incorporação, ele dá mais segurança para o investidor. Então, todos esses dados, ele é compilado quase... o pessoal da assessoria sempre pede para a gente fala, pessoal, isso aqui não é boletim Fox, não é um negócio que eu consigo te entregar em uma semana. Por quê? Porque, como é um período mais longo de uma incorporação, eu acredito que a cada 15 dias ou a cada 30 dias eu consigo já ter números para informar, números que façam sentido para o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro vai pôr dinheiro. É interessante a incorporadora saber desses números? Mas é nível em termos de conhecimento. Já o mercado, ele bate o olho e fala, peraí, se ele tem, a maioria dos clientes dele está abaixo de 50%, as obras, para o leigo, ele pode achar que isso é ruim. Para o mercado de investimento, não. Ele está abaixo de 50%, então ele está com muito mais margem de ganho para mim, de remuneração para mim. Mas o meu risco aumenta. Eu vou analisar se esse risco faz sentido ou não. Talvez o que está faltando para nós hoje, que é algo que a gente vai desenvolver isso, é criar um rating, um selo. É o meu sonho. Eu acho que quando eu criar o selo, o próximo passo é vender a empresa. Porque nós somos startup, estamos sempre abertos a negócios, né? Mas é ter um selo, Felipe, de qualidade, onde quando eu chegar na incorporadora, chegar no fundo, no investidor, ele não vai ter dúvida, ele só vai colocar dinheiro pelo selo que já está ali. Já tem ali uma auditoria, isso daí eu acho que é algo que a gente vai preparar para o futuro. Não só informar isso, mas também gerar esse selo de qualidade, de validação, que aquilo ali é ouro, prata ou bronze. Estamos batendo esse papo com o Alex da Swiss Capital, falando sobre o mercado de real estate, como pensar os bastidores desse mercado, que quem está no mercado olha na hora de entrar num projeto, de incorporar ou inclusive de investir nesse projeto. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex aqui da Swiss Capital, falando sobre mercado imobiliário, sobre incorporação, como essas pontas do projeto se ligam, o que o incorporador olha, o que o terrenista olha, o que o investidor olha e como essas pontas se conectam, né, para criar os projetos que a gente vê subindo por aí. E eu queria voltar nesse último bloco, Alex, até trazendo um pouco da sua história também. Queria que você contasse um pouco de como foi sua ida para o mercado imobiliário,
quais dores você foi sofrendo ao longo do caminho até chegar justamente na ideia da Swiss para tentar tampar um pouco dessas lacunas? Bom, uma coisa que eu vou revelar para vocês, pouca gente sabe, eu fui polícia do Exército. Servi o meu quartel, fiquei 3 anos na Polícia do Exército em Campinas. Foi uma formação mais militar, mais disciplinada. E em 99 eu criei uma agência de marketing digital, 1999, onde essa agência era focada 100% a atender loteadoras. Até lembro que na época os nossos clientes tinham helicóptero para sobrevoar áreas porque não tinha drone, né? Então, hoje tem drone, você vai era cada mais coisa. Caro, hein? É muito mais caro. E na verdade eles compravam porque eles tinham helicóptero porque eles sabiam que daria muito retorno para eles, assim. Isso eu estou falando de Zarzur Urbanismo, Semara Loteamentos, algumas loteadoras. E eu atendi esse pessoal por muito tempo com a agência, até 2015, 2016 mais ou menos. Em 2017 eu tive um problema pessoal e eu falei para o meu sócio, olha, não quero mais trabalhar. Um amigo meu aqui de São Paulo me convidou para trabalhar num programa de TV, fui trabalhar para falar sobre funding, né, e voltado mais para funding e falando da tokenização. Em 2017 eu me formei na Blockchain Academy, na área de blockchain, e falava sobre blockchain para real estate nesse programa de TV. E até que em 2019 pediram para parar de falar, porque estava todo mundo confundindo aquele modo de pirâmide, estourando assim no Brasil, e o pessoal confundindo o que era blockchain com Bitcoin, enfim. Bom, e em 2020, em plena pandemia, desenvolveram um programa, já não estava mais com a agência, só trabalhando direto no programa, e vamos criar um reality show sobre startups. E aí foi criado esse reality show, fui convidado para ser uma startup embrionária. E criei o nome Swiss Capital, em homenagem ao Swiss Park de Campinas, que é um condomínio que tem lá, alguns amigos moram lá. A gente estava tomando vinho lá, vamos criar um nome, vamos criar o nome de Swiss Capital. E deu certo, eu acabei não participando diretamente do programa, mas participei do Hub. Em 2021 a gente foi acelerado dentro do Hub, desse Hub que é vinculado a esse programa de TV. Em 2022, esse programa foi comprado pelo Janguier Diniz, que é um empresário e investidor. E eu recebi algumas orientações do pessoal da Bossa Nova, que falou, olha, você poderia até participar desse programa, mas desenvolva uma plataforma. Isso é que você está fazendo não dá capilaridade, não vai dar escala do jeito que você está fazendo. Para dar escala tem que ter uma plataforma. Falei, pô, peguei as minhas economias, falei, tá bom, eu vou investir nisso aqui sozinho. Acabei investindo nessa plataforma, acabei ficando entre os mais bem posicionados no programa. Em 2023, a gente realmente soltou a plataforma, em janeiro de 2023. Tinha ali 200 milhões de reais em VGV, hoje estamos com 40 bi. Tinha 2 construtoras, a gente está com 390. Então, esse período, eu acabei conhecendo um outro investidor, que é o seu Milton Badan. Ele foi fundador da Cementolite, uma marca de cimento e cola bem conhecida no mercado da construção civil. Ele ficou 30 anos com essa empresa. Ele acabou trazendo, falou, vamos fazer esse negócio explodir, vamos embora. E então, de janeiro de 2023 para cá, a gente deu um salto assim de quase 1000% de crescimento. E aí estou nesse negócio, como toda a minha carreira, desde lá da agência, eu sempre tratei, principalmente de encontrar investidor para esses projetos. Então eu sei como funciona todo esse mercado. Então isso acabou me dando muita bagagem para criar esse negócio. Talvez num momento tão importante da minha vida, estou com 49 anos, em plena vitalidade, assim, gosto muito de trabalhar, sou empreendedor nato. E eu acredito que é um momento diferenciado aí da minha carreira. Pretendo deixar um legado com esse negócio. Entendo que isso hoje eu olho com muito carinho esse projeto, porque realmente eu tenho um propósito muito forte com esses caras mesmo, com esses incorporadores. E também tenho um dever com os meus parceiros que põem dinheiro, né? Então, por isso que a gente eu tenho trabalhado isso, trazendo. Eu acho que se eu não tivesse a experiência do passado, talvez eu não estaria com a Swiss hoje. Então, acho que isso é para meio que um pouco para coroar um pouco a minha carreira aí, acredito isso. Quem sabe a gente não cria aqui o embrião,
A gente aqui no Você com Dinheiro, a gente sempre fala, o programa que mais gera negócio da TV brasileira. Quem sabe a gente não cria aqui, não faz agora o reality show não sobre as startups, mas sobre as incorporadoras. Um caminho acompanhar bom. Os projetos. Caminho Aproveita bom. Que agora tem drone, né? Não precisa mais fazer com helicóptero. E assim, e você consegue, se você coloca isso numa esteira, a gente... Na verdade, a gente tem, nós chamamos de 9 passos, né? Que é uma esteira de incorporação. Num período, esses 9 passos representam 3 anos, no mínimo. E é muito interessante. Dá para você... Eu olho que hoje não é só colocar dinheiro e ficar olhando. Eu acho que você consegue participar. Tem muito VGV no mercado hoje aí que dá para participar, dá para ter bons lucros. Opa, excelentes lucros. Então, vamos perder essa oportunidade, hein? Alex, Muito prazer caminho. bater esse papo com você. Muito Felipe. obrigado pela participação. Felipe Ferreira. né? Pô, bicho. O logo já vem pronto. Quase triple A, né? O double A. Double A. Muito bom, Alex. Muito obrigado pelo papo. Fica à vontade para conversar com nossos clientes, passar os contatos. Quem quiser procurar a Swiss Capital, onde pode encontrar vocês? Olha, primeiro assim, swisscapitalinvest.com.br, swisscapitalinvest.com.br. Pode jogar no Google também, facinho achar a gente ali. E também no Instagram. Se quiser, eu posso deixar meu celular também, meu WhatsApp, que é o 19 99929 4151. O pessoal pode... Às vezes eu demoro para responder, mas eu dou caminhos ali, porque eu consigo jogar para dentro de um funil. E estamos aí livres. Quem quiser falar com a gente, é só procurar a gente aí, Swiss Capital, bem facinho achar. Maravilha, Alex. Muito obrigado. Muito obrigado à Swiss Capital por ceder aqui a participação do Alex. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para você essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seu investimento e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. Mande também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.